Glória a Deus. Queremos mais uma vez louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, agradecendo a presença de cada um dos nossos irmãos que louvaram, irmãs, Deus abençoe, são dos nossos setores, que Deus possa abençoá-los de forma poderosa. Mas, irmãos, nós queremos essa noite convidar a igreja, do jeitinho que estamos, sentados, a abrirmos a palavra de Deus no livro de Josué, um livro conhecido do povo de Deus. Josué, no capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Eu peço que, se você puder, não feche sua Bíblia, deixe ela aberta. Nós vamos caminhar por alguns versos da palavra de Deus. Vamos fazer o possível para não passar da hora. Entendemos as distâncias, o horário em Fortaleza, mas que Deus possa nos ajudar essa noite. Glória a Deus. Josué capítulo 3, todos acharam? Amém? A partir do verso de número 14, a Bíblia diz: E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está do lado de Zaretã, as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Foram de todas, separaram. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Glória a Deus. Até o verso de número 17. A palavra de Deus também nos diz lá em Miqueias, no capítulo de número 2, os irmãos não precisam abrir, somente a parte A do verso de número 10, ela diz assim: levantai-vos, ide-vos, porque este não é o lugar de vosso descanso. Bem verdade que temos muitos outros textos da Bíblia Sagrada que nos falam exatamente sobre isso, sobre o não parar, o não descansar. Descanso, na verdade, é uma coisa boa. Quem de nós não precisa de descansar, né? Se nós pararmos para ver, se nós fizéssemos realmente aquilo que deveríamos fazer, né, de dormir 8 horas por dia, 1/3 de toda a nossa vida seria deitado, ou no colchão, ou numa rede, ou no chão. Uns dormem em presídios, outros dormem por aí na campina. A verdade é que nós precisamos de descansar. A Bíblia Sagrada fala que o Senhor Jesus, algumas vezes, parou a alegria dos seus discípulos e disse: está muito bom, mas vamos descansar. Precisamos de dar paradinha de vez em quando. É verdade. Não é bem desse descanso que a Bíblia Sagrada nos comunica. A Bíblia Sagrada, quando está falando desse descanso, é exatamente o descanso da rotina da nossa vida, do desejo, da caminhada, da jornada do povo de Deus na terra. Quantas pessoas aproveitaram para descansar na pandemia e estão descansados, e vão continuar descansando, e a vida está passando, e estão deitados em berços esplêndidos e não vão se levantar. Muitos, na verdade, não se levantam porque não podem, porque estão enfermos, porque estão passando por certas dificuldades na vida, porque estão no momento em que o descanso ele é necessário. Mas, infelizmente, muitos aproveitam esse momento para ter mais uma desculpa para não caminhar, para não trabalhar, para não produzir algo, e isso também é um problema nas nossas vidas. O texto que nós lemos, nós vamos avançar até o capítulo de número 10, mais ou menos. Não se preocupe, nós não vamos ler todos os versos, são muitos, mas a Bíblia Sagrada, ela nos pontua um momento muito especial do povo de Deus. Imaginem os irmãos que depois de toda aquela saída do povo de Deus do Egito, o Senhor Deus levantando a sua mão forte, como a Bíblia Sagrada assim nos ensina, através das pragas que vieram sobre o Egito. A Bíblia Sagrada diz que com um braço forte o Senhor Deus arrancou o seu povo daquela escravidão de mais de 400 anos,
O povo de Deus foi circuncidado na saída, passearam pela Páscoa, atravessaram a saída do povo, passaram aquele mar. A Bíblia Sagrada diz que o mar abre-se, eles passam no meio. Tantas maravilhas aconteceram e a jornada foi tão extensa que durante um período de 40 anos o povo de Deus caminhou no deserto. Imagine só, irmãos, se uma pandemia como essa demorasse 40 anos. 40 anos. Mas a Bíblia Sagrada fala que durante um período de 40 anos não faltava comida, porque diariamente o Senhor Deus descia a comida dos céus. Não faltou água, porque por muitas vezes o Senhor Deus providenciou. Tinha uma nuvem para cobrir, para não ficar machucado do sol. Tinha uma coluna de fogo à noite para guiar, para espantar todos os animais. A Bíblia Sagrada nos ensina que o povo crescia, as crianças e as roupas iam caminhando junto com eles. A Bíblia diz que não envelheceram-se os sapatos, a mesma roupa foi com eles, atravessou ao longo de toda a jornada. Então, muito milagre, maravilha houve no meio do povo de Deus. Muita luta, certamente. Ninguém passa 40 anos no deserto sem ter tido muita luta, dificuldade. Imagine só o que não era ser dona de casa num período desse, não é? Todo dia ficava na expectativa se era para desmontar a tenda, montar a tenda, se era para parar, se não era para parar. Imagine só o que era cuidar do gado numa situação dessas, o que era criar os filhos, né? O que era gerenciar a sua família, os seus negócios, numa jornada que não parava durante um período de 40 anos. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando se aproximou os 40 anos, o Senhor Deus começou a falar com Moisés, começou o povo a sentir que chegou a hora de adentrarem da terra. A Bíblia Sagrada fala ainda de que o Senhor Deus não permitiu que Moisés entrasse. Ele levanta Josué para transportar o povo naquele momento da passagem. Imagine só a expectativa daquele povo de adentrar na terra. Nós comparamos muito a terra prometida, a terra de Canaã, com o céu para onde nós estamos indo. Irmãos, é uma diferença astronômica, não é? O povo de Deus entrou naquela terra e vamos ver luta, dificuldade, problema. Quando nós entrarmos na glória, a Bíblia Sagrada diz que a nossa lágrima será enxuta. É o Senhor Deus que é a própria luz. Não tem dor, não tem morte, não tem doença, não tem pandemia. É outro cenário, só dá para comparar mesmo. A Bíblia Sagrada tem promessas gloriosas para o seu povo. Mas nós precisamos de entender que a nossa jornada não está parando agora, não é este o momento de nos aquietarmos, não é? É o momento de nós continuarmos a nossa jornada, não paramos. A Bíblia Sagrada diz que não é aqui o nosso descanso, não é o momento de se aquietar. A Bíblia Sagrada fala que esse povo chega exatamente nesse momento. Eles se encontram nessa expectativa de adentrar a terra, e veja bem que esse é o primeiro cenário que aparece. A primeira coisa que se apresenta na passagem, na entrada da terra prometida, nesse momento já havia a mudança daquele grupo que estava, Josué já estava na frente do povo, já se sentia a falta do grande Moisés, daquele homem que era o legislador, que foi o condutor daquele povo, que foi aquele homem que era usado por Deus de forma muito especial. A Bíblia Sagrada nos ensina de que ele conversava com Deus de uma forma que às vezes nós não compreendemos, porque a Bíblia Sagrada não dá muitos detalhes de como era esse diálogo. O que a Bíblia nos ensina é que ele realmente era uma pessoa diferenciada. Josué, por mais que fosse um homem de Deus, por mais que fosse alguém que estivesse sempre ao lado de Moisés, mas ele não era Moisés, ele era outra pessoa. E a Bíblia diz que certamente o povo já sentiu essa diferença entre um e outro. Mas a palavra de Deus ainda fala de que quando eles olharam para a expectativa da terra, existia exatamente o grande rio que estava na frente deles. Imagine só, irmãos, o que é estar bem pertinho da promessa e ter um problema que ele é intransponível. E ter alguma coisa que nós não conseguimos atravessar. Porque atravessar todo aquele povo no Jordão era humanamente impossível. Certamente há situações como essa na nossa vida, não é?
que parece que está tão perto, parece que está quase lá, parece que está dando certo e de repente nós esbarramos com alguma coisa que nós não conseguimos fazer. Imagine só quantos pais não fizeram tudo pelos seus filhos e quando olham parece que a coisa não deu muito certo, né? Ou então nós nos preparamos tanto para resolver determinada coisa da vida, mas a coisa desanda, não vai bem da forma em que nós pensamos. Eu imagino só quantas pessoas colocaram todas as suas economias, as suas expectativas nos seus negócios, nos seus pequenos negócios ou dos seus grandes negócios. Chegou a pandemia e acabou com tudo que estava na expectativa dessas pessoas. E como isso aconteceu? Irmãos, quantas vezes isso não acontece na jornada da nossa vida? E quando eu falo na jornada da vida, eu falo da nossa vida de crente, de povo de Deus. É porque nós temos uma mania de só pensar nos outros, né? Pensemos em nós. Quantas vezes nós criamos determinadas expectativas e quando chegamos, nos esbarramos com coisas que são impossíveis para nós. E como temos isso? A Bíblia Sagrada nos apresenta inúmeros momentos em que, por mais que a pessoa fosse sábia, capaz, ele não tinha a solução para aquele problema. Me lembro agora do grande Eliseu, em que chega aquela mulher aflita para conversar com ele, o filho dela tinha morrido, ele diz, bem verdade que essa mulher está aflita, e o Senhor Deus me vetou de saber disso. Por mais que ele fosse aquele homem que tinha um contato mais próximo com Deus, mas ele entende de que há coisas que o Senhor Deus não resolveu contar para ele. Me lembro de Eucana, que por mais que ele fosse aquele marido agradável, atencioso, mas ele tinha aquela esposa, Ana, que tinha um problema que ele não conseguia resolver. Somente Deus tem solução para determinados assuntos da nossa vida. O importante é nós entendermos de que se a jornada ainda não foi completada, se ainda não chegamos aonde o Senhor Deus nos quer, por mais que se apresentem coisas que são impossíveis para nós, o Senhor Deus vai nos ajudar a atravessar e chegar lá do outro lado. Irmãos, o importante é ter certeza que nós sabemos para onde nós estamos indo. O problema é que às vezes nós não sabemos para onde estamos indo, aí qualquer canto está bom para nós, porque quem não tem destino, qualquer local está bom. Mas se nós sabemos o que nós queremos, se o Senhor Deus falou conosco, Ele vai nos fazer chegar até lá, Ele vai nos ajudar na travessia do problema. Esse foi o primeiro problema que se apresentou diante do povo de Deus. E a Bíblia Sagrada também nos dá a resposta imediata. A Bíblia Sagrada fala que o próprio Deus se apresenta, o Senhor Deus diz como é que seria, Ele diz, olha, continuem, avancem, o mar vai parar, leva a arca do concerto na frente, leva os sacerdotes, e da forma em que foi dito, o povo de Deus fez. A Bíblia Sagrada fala que quando aqueles sacerdotes encostaram o pé, parece-me que somente eles molharam a ponta dos pés, né? A Bíblia Sagrada diz que a água parou. Fez-se um montão de águas em outro local para que o povo de Deus passasse a pé. É importante nós entendermos de que em toda a trajetória, a arca de Deus, quem tiver a curiosidade de ler todo o texto do capítulo 4, vai fazer muitas menções a que a arca de Deus estava junto com os sacerdotes, demonstrando exatamente a presença de Deus em toda a trajetória da jornada. Sabemos que somente com o Senhor Deus vamos vencer aquilo que é impossível, é claro. Como povo de Deus nós sabemos disso. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que quando eles chegaram do outro lado, imagine só, irmãos, 40 anos esperando esse momento e chegar do outro lado. Que alegria não deve ter sido para aquele povo, que alívio, que felicidade de ver que da mesma forma que eles saíram, o milagre no Mar Vermelho que abriu-se, da mesma forma o Senhor Deus entrega a terra, acontecendo a passagem ali pelo Jordão. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que no capítulo de número 5, nós não vamos ler todos os versos, assim que eles atravessam. A Bíblia diz de que eles ouviram a voz de Deus, verso de número 2, e naquele tempo disse o Senhor a Josué, fazes facas de pedra, e torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel.
Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou aos filhos de Israel. E o monte ficou chamado Monte dos Prepúcios. A Bíblia Sagrada nos ensina, nos próximos versículos que nós não vamos ler, de que o povo de Deus foi circuncidado na saída, aquele momento até em que o anjo se apresenta para literalmente matar Moisés, para que ele entendesse que ele precisava de circuncidar, não somente a casa dele, mas o povo. Só que durante um período de 40 anos, esse costume foi sendo deixado de lado. E durante 40 anos, o Senhor Deus esperou que aquele povo chegasse do outro lado para voltar a falar do costume que havia sido implantado anteriormente, para voltar a falar daquele pacto que tinha sido feito entre ele, Deus e o seu povo. Veja bem, irmãos, que nós estamos falando de algo dolorido. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu creio que todo mundo sabe do que eu estou falando. Imagine só que, além de dolorido, foi feito com pedra afiada. Falando aqui só para os homens, né? Imagine só, irmãos, a situação. O que não deve ter sido para um homem adulto ter que passar por esse momento novamente, não é? E quando nós falamos disso, nós vamos descobrir de que sem dor os pactos não são renovados. Sem um esforço, sem sentir alguma coisa, sem fazer alguma diferença, as coisas parecem que não têm muita representatividade para nós. E nós precisamos de vez em quando de nos lembrar dos pactos que foram feitos anteriormente. De algumas boas manias, não é? De algumas coisas que nos tornam povo de Deus, de alguns costumes que nos faz parecer a cada dia mais com o povo de Deus. Eu sei, irmãos, que falar de costumes é sempre algo muito complexo, porque cada um de nós tem uma vivência, não é? Às vezes estamos em igrejas distintas e nos reunimos, às vezes somos de estados distintos, de regiões diferentes, de costumes de casa diferentes, mas lembro-me muito bem, cada um de nós pode certamente se lembrar com facilidade do que era ser crente, principalmente assembleiano, algum pouco tempo aqui atrás, não é? De longe se percebia que ali é um povo crente. Não é verdade? É verdade. De vez em quando nós nos esquecemos de que faz-se necessário sofrer algum dano para sermos inseridos num grupo maior. Às vezes nós temos uma certa dificuldade e recusamos aceitar algumas coisas que foram implantadas anteriormente por causa da dor que nós iremos passar. Às vezes são coisas tão simples, são coisas tão pequenas que nós nos apegamos e não permitimos e não abrimos mão, que nos esquecemos que por trás daquele pequeno símbolo existe algo muito maior. Irmão, será que Deus estava interessado em machucar algum homem? Será que Deus estava interessado por aquele pedaço de pele? Certamente não. Mas existia toda uma razão por trás daquilo ali. Existia toda uma aliança formada. Existia todo um povo que era conhecido por ser povo de Deus, por causa da marca que era registrada naquele povo. A palavra de Deus fala que quando Paulo se encontra com Timóteo, ele como que se encanta com aquele jovem obreiro, né? Ele gosta de Timóteo, ele quer bem desde o primeiro momento. A Bíblia Sagrada nos ensina que todas as vezes que Paulo fala de Timóteo, ele fala muito bem. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando ele encosta em Timóteo, mesmo Paulo combatendo aqueles que falavam da circuncisão, ele circuncida Timóteo, para que não houvesse dificuldade nenhuma de Timóteo entrar e sair do meio do povo judeu, no meio de gentil, para poder pregar a palavra do Senhor nosso Deus com facilidade. Às vezes nós temos certas resistências com os costumes, e eu não falo, irmãos, costumes que perderam o sentido de ser, eu falo de bons costumes, de bons procedimentos, né? De vez em quando alguém ainda fala sobre a roupa. Irmãos, existe o bom senso, existe o senso de ser crente, aquilo que não faz sentido andar por aí, não ande em nome do Senhor Jesus, não é? Se não faz bem para você e não faz bem para os outros, abra mão.
sinta a dor, mas faça-se parte do povo de Deus por causa da promessa divina. A palavra de Deus nos ensina de que assim que aquele povo está comemorando aquele grande milagre, o Senhor Deus chama-os e diz: agora chegou a hora de sentir um pouquinho de dor para voltarmos a estarmos de volta no concerto que foi feito anteriormente. Certamente alguma área da nossa vida precisamos de sofrer alguma coisa, não é? Precisamos de passar por alguma situação que às vezes nos traz uma certa dificuldade de fazer, mas nos lembramos de abrir mão em benefício da obra do Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus fala de que todos os filhos de Israel foram circuncidados naquele momento. E a Bíblia Sagrada ainda diz que foi algo tão maravilhoso, porque a batalha com Jericó já se aproximava, que eles ainda resolveram ficar paradinhos até que o povo sarasse. No verso de número 7, 8, 9, a Bíblia Sagrada diz que o povo ficou parado enquanto melhorava. Veja bem que Deus maravilhoso é isso, não é? Que Ele ainda espera que a gente melhore. Porque às vezes a gente faz, mas a gente faz com raiva, né? A gente faz irritado. Faz irritado. Irmãos, nem todo mundo gosta de usar paletó, concordo. Mas existe um costume tão grande na Assembleia de Deus, que quando a gente deixa de usar, traz um certo... E tem gente que vem de paletó, vem com raiva, mas vem. Vem fervendo, mas vem, não é? Vem molhado de suor, mas vem. Aí quando chego aqui, tem um encontro tão bom com Cristo que se esquece do paletó. Irmãos, todo costume perde o sentido quando nós estamos na presença do Senhor Jesus. Nada é tão pesado quando nós entendemos que estamos fazendo para o benefício da obra do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus esperou todos ficarem sãos, curados, quando estava todo mundo sem dor, quando já havia passado toda a raiva, né? Todo o incômodo, todo o aborrecimento, quem tinha gostado, quem não tinha gostado, quando todo mundo estava bem, se levanta a próxima batalha. E vamos entender isso. Porque às vezes a próxima batalha ainda não veio, porque a gente ainda está com a dor da anterior. E a gente não larga. A gente fica com aquilo, irmãos. Tem pessoas que a gente conversa há 20 anos, eles continuam há 20 anos presos no mesmo problema, reclamando da mesma coisa, reclamando da instituição na mesma coisa, reclamando da sua vida de cristão na mesma coisa, é reclamação com o ministério, é reclamação com a igreja, é reclamação com os outros, se esquece às vezes de si, às vezes até reclama de si mesmo, mas nunca dá o próximo passo, nunca diz: esse pedaço da minha vida está encerrado, eu já me adaptei a isso aqui, agora vamos para uma próxima batalha. Sabe por quê, irmãos? Vai haver uma próxima batalha, ela está te esperando, bem na esquina, pode ter certeza. A nossa vida vai sendo de batalha em batalha, mas a Bíblia Sagrada também diz que ela é de glória em glória, ela vai caminhando e nós vamos vencendo conforme nós vamos caminhando na jornada. A Bíblia Sagrada diz que o próximo problema que se apresenta para o povo de Deus era Jericó. E veja bem que Jericó já não era tão impossível, era difícil, mas era outro tipo de batalha. Ia também precisar do milagre de Deus, mas já havia como o povo participar, né? Participar da batalha. Tem lutas que ela é impossível para nós não podemos fazer nada, só o Senhor. Mas tem lutas de que também o Senhor Deus vai nos ajudar, mas nós podemos participar da batalha. Que às vezes também a gente é meio preguiçoso, a gente fica esperando que só o Senhor Deus faça. Vamos nos levantar. Tem coisas que precisa da nossa participação. O Senhor Deus vai fazer assim que nós nos levantarmos. E essa foi uma batalha tão gloriosa, de que o próprio Senhor Deus se apresenta a Josué, não é? Veja bem que lá no capítulo, lá no verso de número 10, 11, 12, desse mesmo capítulo, do capítulo de número 6, capítulo 6, a Bíblia Sagrada nos ensina que o povo de Deus vai ter um momento em que, quando se juntam para a batalha, verso de 10 até o 15, tem duas coisas que acontecem. Primeira coisa, o maná para. Deus diz: está bom, não é? Chega, vocês já comeram demais. Foi isso que Deus disse não, viu, irmãos?
O que Deus disse é: agora vocês já podem plantar, agora vocês já podem trabalhar, agora vocês já podem ter o prazer de comer do que produz. Então o maná cessou. Deus cuidou enquanto o povo não podia. Quando o povo pôde, Deus entregou ao seu povo a missão de se alimentar. E no próximo versículo, o próprio Senhor Deus se apresenta para batalhar juntamente com o povo de Deus. Que coisa gloriosa! São versículos tão aproximados que a gente vê o zelo e o cuidado de Deus para conosco. Irmãos, às vezes nós nos acostumamos com o maná e ficamos querendo comer o maná a vida inteira. Irmãos, o maná é algo glorioso. Se existe uma coisa boa, é ver o milagre de Deus nas nossas vidas. Mas se tem uma coisa que Deus quer de nós, é que a gente plante, produza e se alimente daquilo que nós plantamos. Entenda que o milagre só vem para a nossa vida quando alguma coisa dá errado. A gente parece que ama ver o milagre, mas se esquece que para ver o milagre, alguma coisa tem que ter dado errado. Porque quando as coisas estão bem, não há necessidade de um milagre. O Senhor Deus tem nos dado paz, então não precisa do milagre da guerra. O Senhor Deus tem nos dado alimento, então não precisa do milagre da multiplicação dos pães. O Senhor Deus tem nos dado saúde, não precisa do milagre dele nos levantar da enfermidade. Veja bem que melhor do que o milagre é ter uma vida equilibrada na presença do Senhor Jesus. É a mesma coisa com profecia. Irmãos, profecia é algo glorioso, mas bem melhor do que a profecia é seguirmos a palavra do Senhor Deus. Quando o povo de Deus caminhava ouvindo a palavra de Deus, não havia necessidade de ser levantados tantos profetas. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando o povo de Deus se afastava da presença de Deus, quando o povo de Deus se distanciava, ou quando algum rei ruim se levantava, Deus levantava um profeta para botar o povo de volta, para dar ouvido à voz do Senhor através da sua palavra. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus se levanta para aquela batalha. E veja bem que nesse capítulo de número 6 e no capítulo de número 7, nós não vamos ler os capítulos, lá no verso de número 1, o verso 2, o verso 6, o verso 20, todos eles falam da batalha de Jericó. E a Bíblia Sagrada também passa o tempo todo falando da presença da arca de Deus na frente da batalha. O povo de Deus ia, mas a arca de Deus ia na frente. O povo sempre teve lembrança de conversar com Deus, de seguir as orientações que o Senhor Deus ia dando para a batalha. A Bíblia Sagrada nos ensina que lá pelo verso de número 20 em diante, aquela muralha cai. O povo de Deus comemora a vitória. Aí chega o capítulo de número 7. Do mesmo jeito que chegou a circuncisão, lá no capítulo de número 5, também chegou o momento da prova, assim que houve a vitória. Irmãos, para cada vitória que nós tivermos, vem uma provazinha depois, para ver se deu certo, não é? É verdade? É verdade, a gente sabe que é. Ora, Jesus se apresenta para ser batizado. A Bíblia Sagrada diz que ele sai das águas, e a voz do Senhor Deus e o Espírito Santo, em forma de uma pomba, vieram. Imagine que momento tão glorioso foi aquele. Imediatamente o Senhor Deus é conduzido, o Senhor Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado. Da mesma forma foi aqui. Acabou, havia uma promessa entre o povo, que era: ninguém pega nada. Ninguém encosta naquilo que não é para encostar. Ninguém faz aquilo que não é para fazer. Mas Acã achou bonito, não é? Tinha uma capa, ninguém estava vendo, foi lá e pegou. E veja bem, irmãos, que esse é um capítulo muito maravilhoso. É um capítulo que a gente deve ler com muito cuidado. Tem muita informação maravilhosa no capítulo de número 7. Mas veja só, no verso de número 1 fala exatamente que eles tomaram do anátema. E no verso de número 19, leia comigo. Capítulo de número 7, verso de número 19, a Bíblia diz: então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e fazes confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, e não me ocultes. Veja bem, irmãos, que jeito carinhoso de Josué.
Josué já sabia o que é que ele tinha feito, o seu Deus já tinha revelado. Mas ele chega para aquele moço, que tinha feito o povo de Deus sofrer e morrer muita gente, um transtorno imenso no meio do povo de Deus, e ele chega educado, exatamente nos demonstrando de que a falta de educação não cabe em canto nenhum. Irmãos, vamos ter calma em resolver as nossas causas. Nós temos o poder da caneta, né? Eu costumava dizer isso lá no trabalho, aonde eu trabalhava fora. Se nós temos como resolver, não precisa de ter a gritaria. Às vezes tem pessoas que vão resolver determinadas causas e fazem um escândalo tão grande resolvendo, que melhor que não tivesse resolvido. É às vezes o patrão que não sabe como lidar com um funcionário. É o chefe que às vezes não entende de que ele está ocupando um cargo para liderar e não para machucar. É um pastor que não sabe como falar com a ovelha, só sabe machucar. É a ovelha que quando vai falar com o pastor também só sabe machucar, e por aí vai. Mesmo tendo a razão, e Josué tinha, mesmo tendo a autoridade, e Josué tinha, mesmo tendo a voz de Deus, e Josué tinha, ainda assim, ele chega educado para falar com Acã. Veja bem que não vai mudar a situação de Acã, porque ele chegou educado. Mas ficou muito bonito para Josué como ele chegou. Irmãos, se nós pudermos fazer elegantes, vamos fazer elegantes. Se tivermos condição de sermos educados, pois que sejamos educados. Vamos melhorar a cada dia a forma com que nos damos uns com os outros. Quando a Bíblia Sagrada fala que devemos suportar uns aos outros, é literalmente ajudar a outra pessoa a ficar de pé, naquilo que for possível. Nós não precisamos de alterar a forma de ser para resolver uma causa. Ainda hoje de manhã eu dizia para alguns irmãos que eu nunca ouvi o papai falando com a gente, às vezes brigando conosco, os filhos lá em casa, ele nunca aumentava a voz. E eu tenho essa recordação, e toda vez que eu levanto a voz conversando com alguém, eu me lembro que não precisa, que o papai nunca levantou a voz para falar conosco, e eu lembro sempre que quando o papai olhava para a gente já sabia o que é que ele queria, não é? Então tem como ser educado. Veja bem que ele, Josué, olha para Acã e diz: Acã, dá glória a Deus. Eu não sei se Acã deu, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Acã também tinha sido circuncidado há pouco tempo. Ele também tinha melhorado. E quando lá atrás nós falamos de costumes, e aqui é interessante voltar, é que diferença faz quando o costume ele é implantado de fora para dentro e quando ele é gerado de dentro para fora. Irmãos, há uma mudança drástica quando as duas coisas não se encontram. É por isso que nós temos às vezes dificuldades em conversar sobre mudarmos alguma rotina, sobre influenciar algumas pessoas a termos um modelo de como nós devemos nos comportar, seja com a nossa forma de andar, seja a nossa forma de trajar, porque quando nós só adotamos o costume por regra, por imposição, não funciona. Até dá certo no começo, mas as coisas vão deixando de lado ao longo da jornada. Mas quando é gerado na pessoa o entendimento que fazemos aquilo para agradar o Senhor nosso Deus, para facilitar a vida da comunidade em que nós estamos, para ir bem no local em que nós estamos, para nos adequarmos bem da comunidade que nós fazemos perto, nós conseguimos caminhar bem na jornada. Quantas pessoas também dão glórias a Deus e continuam como Acã? Quantas pessoas são circuncidadas, até saram, mas também têm um procedimento de Acã? Irmãos, se ainda não tivemos essa experiência de fazer nos sentir bem, mesmo quando alguma coisa nos incomoda, é que precisamos de mais transformação nas nossas vidas. Precisamos de compreender melhor o que o Evangelho faz conosco. Porque não adianta. Às vezes nós observamos pessoas adotando determinados padrões, não é? Padrões que são conhecidos do povo de Deus, a forma de trajar, a forma de falar, não é? Hoje todo mundo fala como crente, não é? A gente vê nos programas de televisão pessoas literalmente debochando da palavra de Deus, usando um linguajar que até ontem era só nosso do povo de Deus.
Mas nós banalizamos tanto, nós ficamos usando de qualquer forma, que outras pessoas assim também procedem. Mas quando é gerado de dentro para fora, quando glória a Deus sai de verdade da boca, porque o coração está cheio, o Senhor Deus, Ele recebe, e está diante do Senhor Deus. Mas quando é de fora para dentro, né? Ou quando é de fora para fora, mesmo educado, não funciona. Porque a Bíblia Sagrada diz, veja só, que mesmo com toda a boa educação de Josué, verso de número 25, e disse Josué: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará nesse dia. Eu ainda hoje de manhã conversava com um obreiro, que não entendeu, de que quando ele perturba a obra de Deus, ele perturba ao Senhor. Quando a gente encosta no que é santo, no que é sagrado, nós encostamos no que é de Deus. É porque algumas pessoas confundem. Acha que é a igreja, é o ministério, é o pastor. Irmãos, vem do alto. A obra não é nossa, ela é de Deus. Ai de nós quando fazemos aquilo que turba a obra do Senhor nosso Deus. Obreiros, vamos ter cuidado com a obra de Deus. Se estamos na frente de trabalho, tenhamos o zelo pelo trabalho que nós estamos fazendo, porque estamos fazendo para Deus, é o Senhor Deus que está vendo. Se está sendo maltratado, se o ministério não lhe reconhece, se o pastor não lhe olha, você está trabalhando para Deus e somente para o Senhor nosso Deus. Nós precisamos de compreender isso, porque às vezes algumas pessoas turbam aquilo que não pode ser turbado, mexem com aquilo que não deveria ser mexido. Irmãos, essa capa babilônica não era de Josué, não pertencia ao povo de Deus, não tinha problema nenhum, não ia fazer falta nenhuma para Josué, mas o Senhor Deus viu e prestou conta. E às vezes nós fazemos coisas achando que não tem ninguém vendo, o Senhor Deus está vendo. Quando é a obra do Senhor Deus, tenhamos cuidado. Eu não trago essa palavra para assustar ninguém, porque cada um de nós tem a responsabilidade diante de Deus. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus nos ensina que maldito é o homem que faz a obra do Senhor Deus de forma relaxada, de qualquer jeito. Precisamos de ter o cuidado. A Bíblia diz que ele chega, porque tu nos perturbastes, o Senhor Deus vai te perturbar. Nesse dia, hoje. E todo Israel o apedrejou. Veja bem que Josué também estava com a sua pedrinha na mão. E tem mais, eles ainda tocam fogo depois de apedrejar. O negócio foi sério. E quando terminou, eles ainda levantaram um montão de pedra para ficar registrado. E está lá até o dia de hoje, né? Já não deve estar mais, estava no tempo da escrita. E assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Não mudou, é a mesma coisa. Carinhoso, jeitoso, educado, elegante, não significa frouxidão de mão. Às vezes nós confundimos as coisas. Porque às vezes nós só conseguimos entender que a coisa é errada quando tem alguém gritando no nosso ouvido. Tem gente que parece que só é doutrina quando tem um pastor que grita, né? Que fala mal, que pega pesado. Mas se o pastor chega educado e fala a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus, ela vai fazer o mesmo efeito nas nossas vidas. Seja o pregador gritando, seja o pregador bem quietinho. Seja um pregador que vem com vara, seja ele que venha com capim para nos alimentar. Seja ele elegante ou não, porque vem do Senhor nosso Deus para nós, e nós precisamos de compreender isso. Às vezes está sendo falado, repetido, às vezes de forma tão educada, e nós temos dificuldade de interpretar. Elias, ele entra naquela caverna, ele tão acostumado com aquela zoada que ele fazia, zoada boa, santa. Mas o Senhor Deus não vive só de zoada, tem momentos de quietude, tem horas que Deus nos fala com silêncio, dirá na quietude. E o Senhor Deus se apresenta de forma suave, e o recado foi: tu volta de onde tu veio, tu levanta outra pessoa para ficar no teu lugar, porque o teu ministério acabou, e eu ainda vou te dar a oportunidade de consagrar alguns reis. O recado foi tão forte para Elias,
que ele só levantou Eliseu e deixou a missão para ser cumprida por Eliseu depois. De forma educada. Irmãos, não esperemos ser de forma ignorante para nós entendermos a voz do Senhor Deus. Não esperemos vir um machucado. Não esperemos vir um momento em que não tem mais volta. Não esperemos a pancada, não é? Parece que a gente só entende quando a vara vem. O cajado também nos consola, irmãos. A palavra boa nos consola. O momento de quietude nos consola. O momento da dificuldade também nos alimenta com a palavra do Senhor nosso Deus. Que possamos aprender a ouvir a voz de Deus de qualquer forma que ela chegar até a nós. Seja na quietude, seja na palavra forte. E a palavra de Deus nos ensina que cessa-se ali aquela dificuldade. Mas a Bíblia Sagrada também nos ensina, para encerrarmos, que depois de passar pelo Jordão, depois de enfrentar toda aquela dificuldade de Jericó, a Bíblia Sagrada nos ensina que lá no capítulo de número 9, se apresenta um problema, mais um. Irmãos, parecia um problema tão simples. Veja bem, atravessar o Jordão. Imagine só o que é ver um monte de água parada como uma parede, irmãos. Coisa espetacular, gloriosa. Que dificuldade para vermos isso. Tenho certeza que nenhum de nós viu água dessa natureza. Depois ver aquela muralha cair, tão somente com o povo de Deus arrodeando, gritando e cantando. Mas aí chegaram os gibeonitas, né? Se apresentaram por ali, tudo tranquilos, roupa amarrotada, pão velho, conversa bonita, conversa agradável. Chegaram elogiando, falaram que de longe tinham ouvido falar do povo de Deus, das bênçãos de Deus sobre a vida deles. Irmãos, ninguém que não vem para nos enganar vai ter uma placa dizendo que vem para nos enganar, lógico. A Bíblia Sagrada, quando diz que o lobo vem vestido de ovelha, é porque se ele vier vestido de lobo, a gente identifica. Lógico. Ora, se o diabo chegar de chifre, pintado de vermelho, a gente descobre que é o diabo, né? Mas se ele vier bonitinho, né? Arrumadinho, a gente às vezes acha que é outra coisa. A Bíblia Sagrada nos fala que, diferente das outras vezes em que eles tinham a arca do Senhor Deus, que eles consultaram ao Senhor, em que eles tiveram aquele momento na presença do Senhor Deus, a Bíblia diz, verso de número 7, verso de número 8, perdão, então disseram a Josué, nós somos teus servos, e disse Josué, quem sois vós, e de onde vides? E eles responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama, e tudo quanto fez Deus para vós na terra do Egito. Este é o nosso pão, verso de número 12. Verso de número 15, Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, e que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento, e sucedeu que ao fim de 3 dias, não foi muito longe não, depois de fazerem acordos com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Foi ligeiro, irmãos, foi bem rapidinho, né? Irmãos, nós estamos arrodeados de gente ruim, para todo lado. Tenhamos cuidado, nós somos um povo separado, nós somos outro povo. Nós precisamos de ter cuidado com os acordos que nós fazemos, com a conversa bonita que nós ouvimos, não é? Quanta gente se aproxima do povo de Deus, encantado com o povo de Deus, fala bem do povo de Deus, parece com o povo de Deus, mas não são. Canta como o povo de Deus, fala como o povo de Deus, mas não são. Tem promessas para nós, não é? Expectativas, mas não são. Quantos encantamentos são ditos e nós com velocidade caímos. Veja bem, irmãos, de que Josué teve dificuldade de reconhecer quando estava na presença de Deus. Ele diz, tu é de que lado?
Mas quando ele se encontra com esse povo, ele jura a vida para esse povo. Ele diz: olha, eu estou dando a minha vida por vós, não é? Eu quero fazer juramento com vocês para o resto da vida. E às vezes nós fazemos juramentos para o resto da vida com aquilo que não convém fazer. Tem situações que nós nos agregamos, que elas vão conosco ao longo de toda a jornada da vida, e vão até o final, nos acompanham. Assim como Paulo orou e pediu ao Senhor Deus que tirasse um espinho que ele tinha na carne, Deus diz: vai ficar, se acostume, não é? Isso vai estar aí. Tem coisas que nós nos agregamos, que nós nos juntamos, que vai nos acompanhando ao longo da jornada da vida. O Senhor Deus vai nos ajudar, bem verdade, mas não remove mais do meio do povo de Deus. Por causa disso, nós precisamos de ter cuidado com os acordos. Às vezes nós conseguimos passar o Jordão, conseguimos pular as muralhas, conseguimos vencer desafios tão grandes e caímos por coisas tão miúdas, tão pequenas. Nos encantamos com uma conversa tão tola, não é, com uma conversa tão boba. Irmãos, por mais que aquele povo falasse a verdade, não era tão demorado consultar, não é? Dava tempo, estava em paz, não havia guerra, estava tudo tranquilo. Tanto é que 3 dias depois eles já descobriram a verdade, era só esperar um pouquinho mais. Ainda hoje de manhã eu também falava nisso, né? Que prejuízo é para nós, como igreja do Senhor Deus, quando nós consagramos o neófito, quando nós colocamos a mão na cabeça de alguém que não tem condição de estar na frente de determinados trabalhos, porque daqui a pouco, com 3 dias depois, ele dá prejuízo, é bem ligeirinho. E por causa disso, muito prejuízo nós temos nas nossas vidas. Irmãos, o Senhor Deus tem nos chamado para continuar a jornada. Não adianta acharmos que depois de 40 anos passeando no deserto, chegou o momento de só nos deitarmos e aproveitarmos o benefício de Deus. O Senhor Deus continua nos chamando para caminhar. Tem mais batalhas nos esperando lá na frente, mas tenhamos cuidado, porque Deus fará o impossível nas nossas vidas. Ele vai nos ajudar nas batalhas, mas Ele quer que nós não façamos concertos com aquilo que não presta, que nós nos afastemos daquilo que nos encanta, daquilo que parece bom, mas não é, daquilo que nos atrai, mas não vale a pena, naquilo que somente uma consulta rápida vai nos fazer entender que não vale a pena nos agregarmos com essas coisas. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a cada dia a entendermos da necessidade e urgência que o Senhor Deus tem de fazer com que o seu povo continue marchando, mas marchando bem, saudável, caminhando para cada dia termos vitórias na presença do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.